Olá, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido e esse vídeo é a segunda parte da resolução da lista de exercícios sobre termometria, medidas da temperatura. A primeira parte dessa lista de exercícios eu vou deixar no card aqui em cima para você poder baixar e a lista de exercícios também está no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vai lá, baixa essa lista de exercícios, pega ela direitinho, tenta fazer todos os exercícios e aí, tendo dúvida, você corre aqui e tenta descobrir o que aconteceu, tenta entender direitinho o exercício. Tá legal? Então vamos lá, sem enrolação, vamos começar a resolução do exercício 10 em diante, porque eu já tinha resolvido até o 9 na primeira parte, agora eu vou resolver do 10 em diante. Vamos mudar aqui a nossa tela, pronto. O primeiro exercício desse vídeo aqui, o 10, fala pra gente que um termoscópio é um dispositivo experimental, como mostrado na figura, capaz de indicar a temperatura a partir da variação da altura da coluna de um líquido que existe dentro dele. Um aluno verificou que quando a temperatura na qual o termoscópio estava submetido era de 10 graus Celsius, ele indicava uma altura de 5 milímetros. Deixa eu grifar já isso aqui, porque é um dado do exercício, né? Importante, então, olha só, para 10 graus Celsius a gente tem uma altura de 5 milímetros. Aí o aluno percebeu ainda que quando a altura havia aumentado para 25 milímetros, essa temperatura era de 15 graus Celsius. E aí o exercício pergunta, quando a temperatura for de 20 graus Celsius, a altura da coluna de líquido em milímetros será igual a quanto? Então vamos lá. Esse é um exercício sobre grandezas termométricas. Como assim? Você sabe que a temperatura é medida de forma indireta, né? Então, quando você quer saber a temperatura de um corpo, você não olha para ele e fala, nossa, como as moléculas estão agitadas, eu acho que ele está a 40 graus Celsius. Não, não é isso. Você mede a variação de alguma grandeza que dependa da temperatura, como a altura da coluna de líquido no termômetro. E aí, medindo essa grandeza termométrica, você associa cada valor dela a um valor de temperatura. E é o que ele fez aqui, associou cada valor da altura do líquido no termoscópio a uma temperatura. Você pode trabalhar como se essa grandeza termométrica, no caso a altura, fosse uma escala de temperaturas, tipo Celsius, Fahrenheit, Kelvin, todas as outras. E aí você monta uma escalinha aqui, aonde você vai colocar de um lado a altura da coluna de líquido e do outro lado a temperatura em graus Celsius. Então aqui eu vou colocar a altura e aqui a temperatura em graus Celsius. Eu sei que para 5 milímetros a gente tem uma temperatura de 10 graus Celsius. Para 25 milímetros eu tenho 15 graus Celsius. Eu quero descobrir qual é a altura H para a qual a temperatura vale 20 graus Celsius. Toma cuidado na hora de montar essa escalinha aqui, porque reparem que os 20 graus Celsius são maiores do que 10 e 15. Então esse nosso Hzinho não vai ficar no meio da escala, vai ficar lá em cima, né? Porque ele corresponde a 20 graus Celsius, que é maior do que 10 e 15. E aí, montando a escalinha, você vai fazer aquela nossa famosa regra de 3, das diferenças, das variações de temperatura. Então a variação maior está para menor de um lado, assim como a maior está para menor do outro. Como que isso vai ficar? Olha aqui, belezinha, vamos fazer colorido aqui, Do lado esquerdo, a diferença entre H e 5 está para a diferença entre 25 e 5, assim como do lado direito, a diferença de 20 para 10 está para a diferença de 15 para 10. E aí na esquerda a gente fica com H menos 5 dividido por 20 e na direita 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 é 2. Passa o 20 multiplicando dá 40. Então H menos 5 é igual a 40 e a altura H é igual a 45 milímetros. Olha que beleza,
coisinha linda, hein? Vamos pegar uma canetinha aqui, ó, fazer uma nuvenzinha em volta. Aí você faz um coraçãozinho para dizer que amou acertar esse exercício e dá um sorriso. E não esquece de marcar a alternativa correta, né? Que no caso aqui é a alternativa E. Tá aqui, ó, alternativa E, 45 milímetros. E é claro que você poderia fazer isso aqui de forma bem mais simples, pensando o seguinte, que se de 10 para 15 graus Celsius, aqui, ó, para um aumento de 5 graus Celsius, você teve um aumento de 20 milímetros na altura, para um outro aumento de 5 graus Celsius, de 15 para 20, você vai ter mais um aumento de 20 milímetros na altura. E aí você vai de 25 mais 20, 45 milímetros, chegaria na resposta molezinha, bem fácil, mas queria fazer também desse jeito, com a regra de 3 com as contas, para você ver tudo direitinho. Legal, né? Então vamos para o próximo exercício. Tá aqui, ó, exercício 11 da Federal de Uberlândia. O que esse cara fala pra gente? Deixa eu pegar aqui a canetinha para grifar. Um estudante monta um dispositivo termométrico utilizando uma câmera contendo um gás e um tubo capilar em forma de U, cheio de mercúrio, conforme mostra a figura. O tubo é aberto em uma das suas extremidades, que está em contato com a atmosfera. E aí, inicialmente, a câmera é imersa em um recipiente contendo água e gelo em fusão, sendo a medida da altura H da coluna de mercúrio igual a 2 centímetros. Então, olha só, para água e gelo em fusão, que a gente sabe que a temperatura é 0 graus Celsius, a altura é de 2 centímetros. Em um segundo momento, a câmera é imersa em água em ebulição, que a gente sabe que a temperatura é 100 graus Celsius, não é? E a medida da altura H da coluna de mercúrio passa a ser 27 centímetros. E aí ele fala, o estudante, a partir dos dados obtidos, monta uma equação que permite determinar a temperatura do gás no interior da câmara θ, em graus Celsius, a partir da altura H em centímetros. Considere a temperatura de fusão do gelo 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição da água 100 graus Celsius. Assinale a alternativa que apresenta a equação criada pelo estudante. Então é um exercício de novo sobre grandezas termométricas, só que aqui ele não quer que a gente faça uma transformação, ele quer que a gente determine a chamada equação termométrica ou relação termométrica entre a altura e a temperatura. A gente vai fazer do mesmo jeito que o exercício anterior, de forma muito parecida pelo menos, quer ver? Vamos lá, vou colocar aqui, ó, as duas escalinhas. Uma do lado da outra. Uma medindo a altura H, quer dizer, eu vou colocar aqui a temperatura θ e aqui desse lado a altura H. E aí eu sei que para uma temperatura de 0 graus Celsius, a altura é de 2 centímetros. E como ele disse aqui, ó, para uma temperatura de 100 graus Celsius, que é quando você tem a água em ebulição, você tem uma altura de 27 centímetros. Então vou colocar 100 aqui e 27 na direita. A questão é qual vai ser a temperatura θ quando a altura da coluna de mercúrio for H. Você vai fazer aquela mesma regrinha, ó, uma diferença está para outra aqui de um lado, uma diferença está para outra aqui do outro lado, e vai jogar isso naquela regrinha de 3, na fraçãozinha, olha só que beleza. Na esquerda a gente tem θ menos 0 sobre 100 menos 0. E na direita a gente tem H menos 2 sobre 27 menos 2. Agora é só você isolar o θ, vai ficar θ sobre 100 igual a H menos 2 sobre 25, que é o 27 menos 2,
O 100 passa para a direita multiplicando e a gente vai ter H igual a 100 vezes, não me esquece desse parênteses aqui, H menos 2 sobre 25. E como 100 dividido por 25 é 4, fazendo a distributiva você vai encontrar θ, a temperatura, igual a 4 vezes a altura menos 2 vezes 4, 8. Olha que belezinha, então a temperatura é igual a 4 vezes a altura menos 8. Dá um sorriso e marca a alternativa correta, que nesse caso é a alternativa C. Olha ela aqui, ó. Então, C de sabedoria. Essa é a nossa alternativa correta. Vou até dar uma pintadinha aqui para ficar bonito. Nossa, que coisa linda. É isso. Próximo exercício, vamos lá? O próximo exercício, estadual do Rio Grande do Norte, fala pra gente que a temperatura interna de um forno elétrico foi registrada em 2 instantes consecutivos por termômetros distintos. O primeiro graduado na escala Celsius e o segundo na escala Kelvin. Os valores obtidos foram respectivamente iguais a 120 graus Celsius e 438 Kelvin. Essa variação de temperatura expressa em Fahrenheit corresponde a quanto? Então vamos lá. Tome muito cuidado, o que ele pediu foi uma variação de temperatura. Quando o exercício fala em variação de temperatura, você não pode usar aquelas equações de conversão normais, tipo θc sobre 5 igual a θf menos 32 sobre 9. Porque eu não quero saber qual é a temperatura, eu quero saber qual é a variação de temperatura. E como que a gente faz isso? A gente vai lembrar aqui, ó, que a conversão de variações, deixa eu ajeitar direitinho, pronto. Quando eu quero converter a variação entre Celsius e Fahrenheit, eu tenho a variação de temperatura em Celsius sobre 5 igual a variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9, ok? E se eu quiser transformar a variação de temperaturas entre Celsius e Kelvin, eu não preciso fazer nada porque a variação de temperatura em Kelvin é sempre igual à variação de temperatura em Celsius. Então, são essas as equações que a gente precisa usar. Só que antes eu tenho que transformar essa temperatura aqui, ó, a temperatura maior, em Celsius para saber qual foi a variação. Então vamos lá, como agora eu quero transformar uma temperatura, lembra, a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então 438 é igual a temperatura em Celsius mais 273. E essa temperatura em Celsius vai ser 438 menos 273. Quanto que vai dar isso? Vai dar, pelas minhas contas aqui, 165, é isso? Acho que é 165 graus Celsius. Então a gente pode dizer que a temperatura inicial do forno foi 120, a final 165. A variação da temperatura em Celsius é igual a 165 menos 120, o que dá 45. Agora sim, eu vou usar essa equação aqui, ó, para converter a variação da temperatura em Celsius numa variação em Fahrenheit. Quer ver? Vai ficar variação da temperatura em Celsius sobre 5 igual a variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Estou repetindo a equação. Se você preferir, pode usar também variação da temperatura em Fahrenheit igual a 1,8 vezes a variação da temperatura em Celsius. Dá para fazer isso, eu gosto de escrever assim, acho mais bonitinho, mas dá para multiplicar por 1,8 também. E aí você vai ter aqui, ó, 45 sobre 5 igual a variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Gente, na esquerda, 45 sobre 5 dá 9. Passa o 9 multiplicando,
9 vezes 9 dá 81. Então a variação dessa temperatura na escala Fahrenheit é de 81 graus Fahrenheit. Olha que beleza! Tá aqui a nossa resposta. E aí, como você amou fazer esse exercício, você coloca corações aqui, olha que fofo, coração horrível, mas está valendo. Dá um sorriso e marca a alternativa correta, que é a alternativa C, 81 graus Fahrenheit. Vou ajeitar aqui na tela para você ver o exercício inteiro. Tá aí. Legal, né? Tranquilo. Agora vamos para o 13. O 13 fala o seguinte: o conjunto de valores numéricos que uma dada temperatura pode assumir em um termômetro constitui uma escala termométrica. Sim, a gente conhece várias: Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Atualmente, a escala Celsius é a mais utilizada. Nela adotou-se os valores 0 para o ponto de fusão do gelo e 100 para o ponto de ebulição da água. Existem alguns países que usam a escala Fahrenheit, a qual adota 32 e 212 para os respectivos pontos de gelo e vapor. Certo dia, um jornal europeu informou que na cidade de Porto Seguro, o Serviço de Meteorologia anunciou entre a temperatura máxima e a temperatura mínima uma variação de 36 graus Fahrenheit. Essa variação de temperatura expressa na escala Celsius é igual a quanto? Então, vamos lá. A gente tem um dado que é a variação de temperatura em graus Fahrenheit e ele quer saber qual é essa variação de temperatura na escala Celsius. Você já sabe que variação de temperatura vai ser transformada usando aquela equaçãozinha, ó. Variação de temperatura em Celsius sobre 5 é igual a variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9. Então, colocando os 36 ali no delta θF, a gente tem variação da temperatura em Celsius sobre 5 igual a 36 sobre 9. 36 sobre 9 dá 4, multiplicado por 5 dá 20. Então, essa variação de temperatura na escala Celsius é igual a 20 graus. Bonitinho, belezinha. Temos aí mais uma resposta. Dá aquela circulada na sua resposta, dá um sorrisão e tá aí, tá feito o nosso exercício. Segue o jogo, vamos para o exercício 14. Simplesinho, rapidão esse aqui, ó, da UERJ 2015. No mapa abaixo está representada a variação média de temperatura dos oceanos em um determinado mês do ano. Ao lado encontra-se a escala em graus Celsius utilizada para a elaboração do mapa. Determine em kelvins o módulo da variação entre a maior e a menor temperatura da escala apresentada. Bom, aqui nessa escala apresentada, a maior temperatura é 4,5, a menor temperatura é menos 3,5. E aí eu posso dizer que essa variação de temperatura na escala Celsius é igual a 4,5 menos 3,5, o que vai dar 8, né? Nossa variação de temperatura na escala Celsius é igual a 8 graus. E ele pediu para a gente transformar essa variação em Kelvin. Toma cuidado, não vai somar 273 aqui porque a gente está falando de variação. Você só precisa lembrar que a variação de temperaturas na escala Kelvin é sempre igual à variação de temperaturas na escala Celsius, porque a cada grau Celsius que a temperatura aumenta, também aumenta 1 Kelvin. Então, se eu tenho uma variação em Celsius de 8 graus, tem uma variação também de 8 Kelvin. Pronto, só isso. Olha que maravilha. Então, exercício feito, resolvido. A resposta é 8 Kelvin. Bonito, né?
Aí você vai torcer para cair um assim na sua prova, né? Para ser bem rapidão, bem fácil. E o último da lista, esse aqui é da FAMERP, exercício recente, de 2020. Ele já vai compreender no item B uma parte que é da nossa próxima lista, do próximo assunto, que é a dilatação térmica. Então, reparem o seguinte, ele fala pra gente que um termômetro de mercúrio está graduado na escala Celsius e uma escala hipotética denominada Rio Pretense, graus RP. A temperatura de 20 graus Celsius corresponde a 40 graus Rio Pretenses. Então, 20 graus Celsius corresponde a 40 graus RP, está aqui no termômetro também. Item A. Sabendo que a variação de temperatura de 1 grau Celsius corresponde a uma variação de 1,5 grau Rio Pretense, calcule a indicação equivalente a 100 graus Celsius na escala Rio Pretense. O que você pode fazer aqui é transformar essa relação entre as variações em Celsius e Rio Pretense numa equaçãozinha. A gente pode dizer, deixa eu ajeitar aqui direitinho a tela, calma, pronto. A gente pode dizer que a variação de temperatura em graus Rio Pretenses é igual a 1,5 a variação de temperatura em graus Celsius. Tudo bem? Porque para 1 grau Celsius de variação, você tem 1,5 grau de variação em graus Rio Pretense. E aí, lembrar aqui o item A. E aí, se você quer saber qual a temperatura equivalente a 100 graus Celsius, vamos pensar que se a gente sabe a correspondência para 20 graus Celsius, de 20 até 100 você tem uma variação de 80 graus. Então, olha só, para uma variação de temperatura em Celsius igual a 100 menos 20, 80 graus, você vai obter uma variação de temperatura em Rio Pretenses igual a 1,5 vezes 80, que é igual a 120. Então quer dizer que quando aumenta de 20 para 100 graus Celsius, aumentam 120 graus Rio Pretenses. Mas como 20 equivale a 40 graus Rio Pretenses, eu posso transformar esse ΔT aqui em temperatura final menos a inicial, que é 40. E isso tudo é igual a 120. Passa o 40 para a direita somando, e aí você sabe que a temperatura em Rio Pretenses é igual a 160 graus. Belezinha, tá feito o item A. Certo, galera? De boa? Agora vamos para o item B. O item B fala para a gente considerar que haja 1 centímetro cúbico de mercúrio no interior desse termômetro. Deixa eu marcar aqui, 1 centímetro cúbico de mercúrio no interior desse termômetro quando a temperatura é de 0 graus Celsius. E que a área de seção transversal do capilar do termômetro seja de 1,2 vezes 10 a menos 3 centímetros quadrados. E que o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio seja 1,8 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. O que ele quer que a gente faça? Calcule a variação do volume do mercúrio em centímetros cúbicos. Então, calcule a variação do volume do mercúrio entre 0 e 20 graus Celsius. Depois, calcule a distância em centímetros. Entre as indicações 0 graus Celsius e 20 graus Celsius nesse termômetro, desprezando a dilatação do vidro. Vamos embora. Olha só. Para o item B, a gente pode começar usando a equação da dilatação volumétrica, ΔV igual a V0 multiplicado por gama vezes ΔT. Quando a gente tem uma dilatação volumétrica, que é o caso de uma dilatação de um líquido, a variação do volume é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Então, ele pediu para a gente esse ΔV, que é igual a 1 centímetro cúbico
multiplicado pelo gama, 1,8, vezes 10 a menos 4, e a variação de temperatura, 20 graus Celsius, que eu escrevo já como 2 vezes 10 a 1. A gente tem então uma variação de volume igual a 1,8 vezes 2, 3,6, vezes 10 elevado a menos 3 centímetros cúbicos. Tá aí, ó. Primeira parte resolvida. A segunda parte, ela exige uma criatividadezinha a mais. Ele quer saber qual a distância em centímetros entre as indicações de 0 e 20 graus Celsius no termômetro. Você tem que pensar que no termômetro, quando esse líquido se dilata, o mercúrio, ele vai se expandir por um capilar, um tubinho, como se fosse esse aqui, ó. Então ele vai se expandindo por esse capilar. Vamos imaginar aqui o mercúrio se expandindo aqui, ó, subindo até um certo ponto, aqui mais ou menos. Esse tanto de mercúrio que se expandiu pelo capilar é justamente o nosso ΔV, a variação de volume. E o volume ocupado por ele é igual à área da base, ou área da seção transversal que ele deu, multiplicado por essa distância, que é a distância que ele pediu, o Dzinho. Olha que beleza! A gente pode dizer então que a variação de volume sofrida pelo mercúrio é igual a A vezes Dzinho. Variação do volume acabei de calcular, vale 3,6 vezes 10 elevado a menos 3. A área ele forneceu vale 1,2 vezes 10 a menos 3. Eu vou achar a distância. Corta 10 a menos 3 de um lado com 10 a menos 3 do outro, passa 1,2 dividindo e você tem uma distância D igual a 3 centímetros. Repara que as unidades estão todas ok, maravilha, porque o volume está em centímetros cúbicos, a área está em centímetros quadrados, então, consequentemente, a distância que a gente achou fica em centímetros. Então, tá feito aqui. Bonito esse exercício, né? Então, esse aqui já envolve dilatação térmica, merece aqui um sorrisão feliz de quem conseguiu resolver. E terminamos a nossa lista. É isso, deixa eu enquadrar esse exercício aqui inteiro para você. Assim fica melhor, mais bonito. É isso, galera. Espero que tenham compreendido tudo aqui. Deixa eu voltar na tela inicial. Pronto, estou aqui de volta. Então espero que você tenha entendido tudo. Se tiver dúvida, deixa aquele comentário aqui no vídeo. Se gostou, não custa nada, dá aquela curtidinha camarada, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e ativa as notificações também para ficar sempre por dentro dos novos vídeos, tá joia? Vejo você no próximo vídeo, nas próximas listas. E é isso, um abraço!